Então aqui eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem organizar o tempo de vocês. Porque uma das grandes dificuldades que quem faz atividade física ou quem tenta levar uma vida saudável, ter disciplina na questão alimentar, né, organizar trabalho, vida pessoal com a atividade física e com uma boa noite de sono ou com uma boa alimentação, tem a ver em como a gente está gerindo o nosso tempo. Então vou dar algumas dicas de como a gente pode começar essas atividades e poder realizar o que a gente deseja da melhor forma possível, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer já, né, é algo que é entendível. Organize o seu tempo. Então isso inclui que atividades eu vou colocar ali. Quais são as prioridades daquelas atividades naquele dia. Então, toda segunda-feira eu faço funcional. Toda terça eu faço musculação. Toda quarta eu volto pro funcional e faço corrida. Então, organize. E você vai organizar isso como? Baseado nas outras atividades que você tem no seu dia. Então, se você trabalha, qual é o horário que você vai encaixar isso daí que dá para fazer, que é realizável? Né? Então, tal hora eu vou para o mercado, tal hora eu trabalho. Não achem que quem tem dificuldade de gerir tempo é aquela pessoa que está super atribulada, que trabalha, que tem horário pré-definido, né, na empresa. Não, a gente tem dificuldade de forma geral. Quem tem tempo sobrando tem muita dificuldade de gerir esse tempo, porque tem muito tempo sobrando. Né? Então, também tem muita dificuldade. Então, cada um tem a sua dificuldade. Então, para a gente também organizar esse tempo, a gente precisa aprender a dizer não e a gente precisa também saber delegar. Então, são duas coisas que são muito importantes para a gente conseguir organizar o nosso tempo. Outra coisa, lembra das metas? É aí que elas entram. Qual é a prioridade disso na minha vida? É malhar? Qual é a minha prioridade? É me alimentar direito? Qual é a minha prioridade? É trabalhar? Qual é a minha prioridade? E aí eu vou organizar. Bom, eu preciso me alimentar direito, eu preciso ter um horário para fazer essa alimentação, eu vou pedir comida saudável em algum lugar, enfim. Preciso me programar para naquele horário me preocupar com a minha alimentação. Qual é o horário que eu vou malhar? Então, esse horário aqui é o meu horário de malhar. E eu vou me dar esse horário. Então, coloque o que é importante, o que é prioridade para você. E aí você vai construindo, né, o seu calendário, vamos dizer assim, semanal. Então, o que é importante, o que é prioridade e o que eu não vou negociar. Não dá para negociar o meu trabalho, ok? Não dá para negociar a academia. Bom, exceto dia de quinta-feira, ok? Mas isso aí é um combinado entre você e você. Outra coisa, evite procrastinar. Palavra complicada de falar. Procrastinar significa deixar para depois. Por isso, quem tem muito tempo sobrando, termina que procrastina um pouquinho mais. Porque tem muito tempo sobrando. E aí a gente faz as coisas quando? Aos 46 do segundo tempo. Então isso faz com que a gente faça mal feito, faça com pressa, não dê o nosso melhor ali. Acontece muito quando a gente não gosta de fazer certa atividade. Atividade física às vezes acontece. Tô com preguiça, não quero ir. Gente, quem vive do que quer é criança de 5 anos, que o verbo mais conhecido dela é eu quero. Os adultos, eles vivem do eu quero, mas a gente também precisa colocar outros verbos aí dentro. Eu preciso, é importante, né? É necessário. Então a gente não vive só do que a gente quer, a gente vive do que a gente precisa, do que a gente pode, do que é possível. Então, não adianta, se para você ir é inegociável, ficar sentado esperando o tempo passar, não vai resolver, porque você vai. Só que você não vai conseguir fazer o seu melhor. E aí, no final, a gente não tem aquele resultado que a gente espera, porque a gente também não está dando o que precisa para ter o resultado que a gente espera, né? Outra coisa, reavalie e elimine as crenças limitantes de vocês. Nós temos algumas crenças que a gente traz com a gente e que a gente entende elas como verdade absoluta. Não é. Não adianta eu achar, eu não vou seguir aquela dieta porque eu sempre saio da dieta. Isso é uma crença limitante. Eu não consigo treinar. Você consegue. Você vai se organizar,
você vai fazer um horário, você vai se colocar à disposição disso. Se isso é algo importante para você, você vai fazer e você é capaz. Então não tem essas crenças limitantes como a verdade absoluta. Pode ser que dessa vez você consiga fazer, pode ser que dessa vez você consiga fazer diferente. A única coisa que a gente sabe é que vai ser diferente. Então vai, tenta. Tira essas crenças que te limitam e que colocam você para trás, que puxam você para trás. A gente não precisa de âncora para ficar segurando a gente. A gente não precisa caminhar com a bola de ferro, porque a gente não chega em lugar nenhum. E a gente não precisa carregar isso dentro da gente. Evite distrações, né? A gente tem muito disso, né? A gente, no meio do treino, a gente olha a rede social, no meio do treino, a gente olha a mensagem que entrou, né? Os relógios que a gente usa para marcar a nossa performance, eles também avisam que entrou mensagem. Então, isso termina distraindo a gente do nosso propósito, do que a gente foi ali fazer, né? De conversas improdutivas, que muitas vezes são necessárias também. Elas não são o tempo inteiro, né? A gente não pode dizer que as conversas são piores, porque também é bom, né, dar algumas pausas no treino. Também é bom parar para respirar. Também é bom interagir ali um momento para que a gente tenha um respiro, para que a gente volte novamente. O que a gente não pode é perder o foco. Então essas distrações, elas não podem tirar a gente do foco. Use dentro dessa rotina, desse planejamento, ferramentas que te ajudem a gerenciar esse tempo. Então, para você não ter que ficar pensando, o que é que eu tenho que fazer agora? Meu Deus, faltam tantos minutos para eu fazer a próxima coisa, porque aí você não vai estar fazendo devidamente aquela atividade que você se colocou para fazer. Então, coloque alarmes que te lembrem, coloque, 10 minutinhos antes, olha, daqui a 10 minutos você tem outra atividade, para dar tempo de você fechar aquela atividade com calma e começar a próxima atividade quando o alarme lá de 10 minutinhos tocar novamente, você está pronta para a próxima atividade. Ou coloque pausas, né? Então daqui a 10 minutos acaba, você dá uma pausazinha, toma um café, bebe uma água, volta para fazer a outra atividade. Então, assim, é importante você ter ferramentas que te ajudem. Seja um alarme, seja um aplicativo, que te lembre, para que você não fique na atividade presente pensando no que você tem que fazer depois. Aí você não vai fazer nem essa direito e nem a próxima, porque quando chegar na próxima, você está pensando no que você tem que fazer depois. Então, esteja presente na atividade que você estiver realizando. Esteja ali. Preste atenção em você e no ambiente. Veja como é que você se sente nessas situações, veja como você se sente naqueles horários que você se colocou como horários que são melhores para você fazer certas coisas. Veja se te ajuda, veja se atrapalha. Às vezes a gente vai percebendo que a gente vai criando boicotes em certas atividades. Então, você se perceber que aquilo ali é algo que te dá uma resistência, então automaticamente você vai trabalhar aquilo. Opa, eu já tenho essa resistência, então eu sei que essa moleza, esse cansaço, essa procrastinação, na verdade sou eu evitando fazer aquilo. Então, quando você se conhece, você consegue ter artifícios internos para entender, opa, olha aqui, olha eu repetindo aquele modelo, troca de roupa e vai, né? Então, só vai. E comece, né? Comece. Você não vai ter o primeiro modelo ali de planejamento perfeito. Você não sabe como você vai responder a tudo aquilo. Então, você não precisa também começar com todas as atividades. Comece com as que você julgar que são mais importantes ou inegociáveis. Então, é o meu trabalho, o meu treino. Então, vai lá, coloca. Como é que vai ser o seu treino, quantas horas do seu dia você vai colocar, em que horários você vai colocar o seu treino e vai. E ali você vai fazendo os pequenos ajustes que você precisar. Então, a gente precisa ter contato com isso, perceber o que me faz realizar, o que me faz procrastinar, o que me faz adiar. Será que é porque eu não tenho recurso e aí talvez eu precise de outras, ajuda de outra forma para poder evoluir? Será que é porque eu não sei exatamente o que eu quero? Então, essa autoobservação ajuda a gente a encontrar o ponto e poder agir nele. Nós somos autores da nossa história. Então, o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer está nas nossas mãos. Então, faça escolhas inteligentes, façam escolhas que sejam para o bem de vocês. Então, tentem gerir o tempo
da melhor forma e da forma mais consciente que vocês puderem. Isso vai fazer com que vocês tenham menos estresse, mais qualidade de vida, né? Uma melhor saúde física e emocional, uma maior liberdade do seu tempo. Então você vai organizar o seu tempo, inclusive o seu tempo de lazer. Separe o seu tempo de lazer e não tenha culpa de ter um tempo voltado para você, né? O lazer seu, para você. E aí você vai aumentar tanto a sua produtividade, então você vai se sentir mais produtivo, você vai se sentir melhor e você vai se sentir mais motivado. Tá bom? Espero ter ajudado aí, que vocês consigam fazer essa gestão de tempo. Qualquer coisa, tô por aqui. Pode mandar uma mensagem e a gente vai se falando, tá bom? Beijo, tchau, tchau.